Fala pessoal, seja bem-vindo a mais uma aula de Química e na aula de hoje nosso assunto é tabela periódica. Você já parou para pensar como é que a tabela periódica foi organizada? Será que ela sempre foi assim? A resposta para essa pergunta é não. Hoje os elementos químicos estão dispostos em ordem crescente de número atômico do Z. Então você olha aqui o hidrogênio 1, hélio 2, lítio 3, 4 berílio, 5 boro, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e assim por diante. Será que a tabela periódica sempre foi assim? A resposta é não. Dmitry Mendeleev, um químico e físico russo, é considerado o pai da tabela periódica. No ano passado, a tabela periódica completou 150 anos. Porque depois de muitas tentativas, foi ele que, através de um sonho, conseguiu organizar os 63 elementos que eram conhecidos na época e previu que a existência de outros elementos em posições determinadas. Mas foi Henry Moseley, em 1913, que estabeleceu a tabela periódica como a gente conhece. Dmitry Mendeleev organizou os elementos em ordem de massas atômicas e Moseley colocou esses elementos em ordem crescente de número atômico, o Z. Então nós temos aqui o hidrogênio 1, hélio 2, lítio 3, berílio 4, boro 5 e assim sucessivamente. É claro que essa história não começa há 150 anos atrás, começa muito antes, com diversos outros cientistas tentando organizar os elementos químicos. A tabela periódica, como nós conhecemos, ela está dividida em períodos. Os períodos são as linhas horizontais da tabela periódica e elas correspondem às 7 camadas do diagrama de Linus-Pauling. Então, nós temos aqui o primeiro período. Esse primeiro período só tem 2 elementos, o hidrogênio e o hélio. Por que será que no primeiro período só tem 2 elementos? Então, se nós pensarmos na distribuição eletrônica, no primeiro período só existe um subnível, o subnível 1s, que cabe no máximo 2 elétrons. Por isso que a gente tem somente 2 elementos químicos, um S1 e um S2. Segundo período tem 8 elementos químicos. Por quê? Porque no segundo período tem 2 subníveis, 2s que cabe 2 e 2p que cabe 6. Então total de 8, são os 8 elementos do segundo período. No terceiro período, a gente também tem 8 elementos. No quarto período, a gente tem 18 elementos. No quinto, também. O sexto e o sétimo período são os maiores períodos, porque além dos elementos que se encontram nessas duas linhas, nós temos aqui mais elementos que se encontram abaixo. Isso porque todos esses elementos estão aqui, ó, nesse período, no sexto e no sétimo, no grupo 3B. Mas como a tabela ia ficar muito grande, então eles decidiram posicionar os elementos que são chamados de série dos lantanídeos e dos actinídeos aqui embaixo. Como que a gente localiza o período? Então, o número do período, ele corresponde ao número do nível da camada de valência. Então, eu tenho aqui o sódio, que tem 11 elétrons. Então, eu vou distribuir esses 11 elétrons. Por quê? Porque se eu conhecer o número do nível da camada de valência, eu descubro o número do período. Então, bora distribuir. 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. A distribuição do sódio, 3s1. Então, nós temos aqui o sódio com 11 elétrons e a camada de valência dele é 3s1. O número do nível 3 da camada de valência é o número do período. Então, o sódio está no terceiro período da tabela periódica, é a terceira linha. Um outro exemplo é o ferro. Então, vamos distribuir os elétrons do ferro. São 26. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d6. A distribuição eletrônica do ferro. Então, quem é a camada de valência do ferro? É a última camada. Então, ó, primeira camada, segunda, terceira, última camada, a quarta. Então, 4 vai ser o número do período que está localizado o ferro, quarto período. Além dos períodos, nós temos mais uma divisão.
na tabela periódica, que são os grupos ou famílias, que são as linhas verticais da tabela periódica. Então, nós temos aqui o grupo 1A, que é chamado de metais alcalinos, 2A ou 2 de alcalinos terrosos, metais alcalinos terrosos. Aqui no meio nós temos os metais de transição. No grupo 3A, a família do boro, família do carbono, do nitrogênio, os calcogênios, os halogênios e os gases nobres, além da série dos lantanídeos e dos actinídeos. Nos últimos anos, a IUPAC determinou que fosse numerado de 1 até 18 os grupos ou famílias. Mas porque é didaticamente mais fácil ensinar, nós ainda continuamos utilizando grupos A e grupos B na tabela periódica. Guardar o nome dos metais alcalinos, dos alcalinos terrosos, dos calcogênios, halogênios e gases nobres vai facilitar muito a sua vida no estudo do vestibular. Por isso que nós temos algumas frases especiais para esses 5 grupos. Então, nós temos aqui primeiro, os metais alcalinos. Lembrando que apesar do hidrogênio estar posicionado nesse grupo, ele não é um metal, tá? Então, frase para decorar o grupo 1A da tabela periódica ou metais alcalinos. Hoje, li na caras que Robinson Crusoe fracassou. Então, hoje, li na caras que Robinson Crusoe fracassou. Segundo grupo, o grupo dos metais alcalinos terrosos. Bela, magrela, casou-se com o senhor barão. Bela, magrela, casou-se com o senhor barão. Grupo 8A. Os 7 porquinhos levianos. Os 7 porquinhos levianos. Grupo 7A. Ficou claro que Brahma imitou Antártica. E o grupo 8A, Hélio nem argumentou, cravou na xereca da Renata hoje. E é isso aí, pessoal. A gente tem essas frases para memorizar os elementos que estão nesses grupos. Por quê? Porque eles vão ser muito úteis na hora da gente fazer as ligações químicas. Se a gente guarda aonde estão posicionados esses elementos, a gente evita de fazer a distribuição eletrônica. Quer ver? Aqui eu tenho uma tabela periódica por setores. Então, nós vamos analisar os grupos ou famílias de acordo com o subnível mais energético desses elementos. Então, nesses locais aqui, eu tenho os elementos que têm subnível mais energético S. E em azul aqui, os elementos que têm subnível mais energético do tipo P. Quando o subnível mais energético é S ou P, o elemento pertence ao grupo A e eles são chamados de elementos representativos. Então, os elementos representativos são os elementos do grupo A, são aqueles que acabam em S ou P. Eu costumo dizer que São Paulo, SP, é A, elemento representativo. Já os setores aqui em roxo e em cor de rosa são os subníveis D e F. Então, quando o elemento acaba em D ou F, eles pertencem ao grupo B e são chamados de elementos de transição e os elementos que terminam em F de transição interna. Então, São Paulo é A, Distrito Federal D e F é B. Fica essa sacada para você. São Paulo é A, Distrito Federal é B. Como que a gente localiza, então, os elementos que estão no grupo A? No caso do grupo A, o número do grupo ou da família corresponde ao número de elétrons da camada de valência. Então, bora lá que eu tenho o sódio, fiz a distribuição eletrônica dele, subnível mais energético é S. Então, eu sei que ele é um elemento do grupo A. Que número é esse grupo? Então, o número de elétrons na camada de valência, a camada de valência do sódio 3s1, 3 indica o período, ele está no terceiro período, e o número de elétrons que ele tem na camada de valência
vai dizer que ele está no grupo 1A ou 1 da tabela periódica. Então, se nós voltarmos lá, ó, hoje li na caras, o na é o sódio, tá certo, pessoal? Então, ele está lá no grupo 1A, ele é um metal alcalino. Um outro exemplo que eu tenho aqui é o selênio, que tem 34 elétrons. Já fiz a distribuição. Vou determinar a camada de valência, que é a última camada, 4s2, 4p4. O número da camada de valência me diz onde ele está no período, quarto período. E a soma do número de elétrons, 2 mais 4, que dá 6, me conta o grupo ou família. Esse elemento está no grupo 6A ou 16. Aqui eu tenho a configuração eletrônica dos elementos, né, de acordo com o grupo que ele está. Então, o elemento que está no grupo 1A, ele tem a distribuição do tipo NS1, sendo que N é o número do nível, pode ser nível 1, nível 2, nível 3, até 7. 2 ou 2A. Então, eu tenho aqui a configuração eletrônica do tipo NS2. Aqui, o N pode ser 2 até 7. No 13 ou 3A, então, se vocês voltarem na tabela periódica, vocês vão observar que a gente tem grupo 1A, 2A, depois metais de transição, e aí começa de novo o grupo A do lado de cá. Então, quando eu tenho 3A, eu vou ter que somar mais 10 para dar o grupo sem a letra, 3A ou 13, a configuração eletrônica S2P1. 4A ou 14, S2P2. Lembrando que a soma do número de elétrons da camada de valência vai me dar o período, 2 mais 2, 4. 5A ou 15, 2 e 3 dá 5, 2 e 4, 6 e assim por diante. No último grupo, nós temos aqui os gases nobres, que pode ser em algumas tabelas 18, 8A ou mesmo 0. Tem configuração eletrônica S2P6. E agora a gente vai aprender a localizar os elementos que estão no grupo B. É uma coisa muito simples, é algo fácil de fazer. Se você já entendeu como localiza o grupo A, o grupo B só vai ter uma informação diferente. Você vai ter que somar os elétrons da camada de valência aos elétrons do subnível mais energético. Então, se você lembrar da configuração eletrônica de um elemento do grupo B, ele acaba em D ou F. Você vai ter que somar o número de elétrons que tem lá no S da camada de valência. Para entender como funciona a localização do período de um elemento do grupo B, eu vou dar o exemplo aqui do ferro, que tem 26 elétrons. Bom, vamos localizar então o subnível mais energético e a camada de valência. Essas duas informações são extremamente necessárias. Então, camada de valência do ferro, 4s2. Lembrando que o 4 é o número do período, quarto período. E agora vamos localizar o subnível mais energético, que é onde acabou a distribuição, aqui no 3d6. Agora nós vamos somar o número de elétrons que tem na camada de valência, que é 2, ao número de elétrons do subnível mais energético. Então, 2 mais 6, total 8. Essa soma vai me dar o número do grupo. Então, nós temos lá grupo 8B ou 8. Exemplo 2. O níquel, 28 elétrons. Então, a única diferença do ferro para o níquel é que o níquel vai ter mais 2 elétrons aqui no subnível D. Então, camada de valência 4s2, quarto período. Subnível mais energético, 3d8. Somando os 2 elétrons da camada de valência com os 8 elétrons do subnível mais energético, nós temos lá 10. 10 vai ser o número do grupo que está o níquel. Grupo 8B ou 10. Professora, por que 8B? Porque, na verdade, pessoal, quando a soma dá 8, 9 ou 10, o grupo vai ser 8B, porque o grupo 8B é triplo. Se a soma der 8, 9 ou 10, então é grupo 8B. Não existe grupo 9B, assim como não existe grupo 10B. O máximo é 8B. Mais um exemplo para nosso entendimento. Aqui eu tenho cobre que tem 29 elétrons. Então, distribuindo os 29 elétrons, eu tenho que a camada de valência dele é 4s2, está no quarto período.
E o subnível mais energético dele é 3d9. Então, a soma do número de elétrons 2 da camada de valência aos 9 elétrons do subnível mais energético dá 11, que vai me dizer o número do grupo. Então, nós temos lá grupo 1b ou 11. Zinco tem 30 elétrons. Fazendo a distribuição, encontrando a camada de valência, obtemos o período. O subnível mais energético 3d10, vou somar os 2 elétrons da camada de valência aos 10 elétrons do subnível mais energético. Total, 12. Grupo 2b ou 12. Quando a soma der 11, o grupo é 1b, não existe grupo 11b. E quando a soma der 12, o grupo é 2b ou simplesmente 12, tá? Porque não existe o grupo 12b. Então, nós temos de 1 até 8b. Quando a soma dá 8, 9 e 10, é 8b. Se a soma der 11, é 1b. Se a soma der 12, é 2b. E confere na sua tabela periódica para que você verifique essa informação. Antes de continuar, eu quero falar uma coisa para vocês. O diagrama de Pauling, ele é bastante eficiente para a maioria dos elementos. Mas quando a gente tem, por exemplo, aqui, elementos que terminam 4s2, 3d9, é muito comum, e se você observar na sua tabela periódica, você vai ver a seguinte configuração: 4s1 e 3d10. Isso ocorre com esses elementos e provavelmente isso acontece devido, ao fato de que preencher esse subnível com o número máximo seja melhor para o átomo do que ficar com o 4s2 preenchido. Então, esse elemento vai ter uma configuração eletrônica diferente daquilo que a gente faz no diagrama de Pauling. Isso acontece somente com o cobre? Não, com o cobre, com a prata, com os elementos que estão lá no mesmo grupo do cobre. E agora a gente vai falar dos elementos de transição interna, que são os elementos que têm subnível mais energético F. Sem fazer nada do que nós fizemos até agora, a gente já pode determinar o grupo que eles estão, grupo 3b ou 3. Não precisa calcular número de elétrons, não precisa ver camada de valência, nada disso. Todos estão posicionados no grupo 3b da tabela periódica. A diferença é que no sexto período eu tenho o que nós chamamos de série dos lantanídeos, como por exemplo o sério, que tem aqui camada de valência 6s2, subnível mais energético 4f2. Já no sétimo período, nós temos a série dos actinídeos. Um exemplo é o urânio. Tem configuração eletrônica 7s2 e 5f4. Está localizada então no sétimo período, lembrando que é o número da camada de valência. Em rosa, temos o subnível mais energético. A convenção CERN do gás nobre. Pessoal, é muito comum a gente encontrar esse tipo de convenção na hora de exercícios. Então, nós temos aqui o cálcio, que tem configuração eletrônica 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 e 4s2. Observe que essa configuração eletrônica de 3s2, 3p6 pertence a um elemento que é um gás nobre. Por quê? Porque tem 8 elétrons na última camada. E esse elemento é o argônio 18. Então, nós podemos escrever que a distribuição eletrônica do cálcio é argônio 4s2. Isso é a convenção CERN do gás nobre. Então, aqui nós utilizamos a configuração eletrônica, por isso que entre chaves do argônio e o 4s2, que é o que diferencia o argônio do cálcio. Um outro elemento é o sério, que nós acabamos de ver. Então, nós temos aqui, aqui 5s2, 5p6. Esse elemento que tem configuração 5s2, 5p6, é um gás nobre que está lá no quinto nível da tabela periódica. Ele é o xenônio. Então, 54 elétrons. Quem ficou de fora? 6s2, 4f2. Então, nós podemos escrever que a configuração eletrônica do sério 58 é a configuração eletrônica do xenônio mais 6s2, 4f2. Além de todas essas informações que nós vemos agora, é muito importante a gente entender que a tabela periódica ela apresenta algumas cores determinadas e também uma legenda.
A maioria dos elementos que tem na tabela periódica são metais, estão aqui em amarelo. Nós temos aqui os não metais, que estão aqui nesse lilás, e os semimetais. Os semimetais em rosinha são elementos que apresentam propriedades, características a hora de metal e hora de não metal. E em azul aqui, os gases nobres. E o elemento, né, coitadinho dele, do elemento hidrogênio, porque ele não tem família, né? Na verdade, o hidrogênio é um elemento que não se encaixa nas propriedades do grupo 1A, por isso ele fica em outra cor. É muito importante a gente saber, né? E talvez essa seja uma das maiores informações aqui, é que quando eu tenho um grupo da tabela periódica, todos os elementos que estão naquele grupo, além de ter o mesmo número de elétrons na camada de valência, eles têm algo a mais. Eles têm propriedades semelhantes, eles têm comportamentos semelhantes. Por isso que essa organização da tabela, né, acabou que ajudando e sendo a mais apropriada. Então, nos grupos, gravem isso, nos grupos os elementos têm propriedades semelhantes. Tá certo, pessoal? E agora é hora do exercício. Bora lá? Vamos lá, pessoal. Questão de número 1 diz o seguinte. O elemento químico com Z igual a 54 possui em sua camada de valência a configuração eletrônica 5s2, 5p6. Os elementos com Z igual a 52 e com Z igual a 56 pertencem à família 12. Bom, primeira coisa, né? Existem duas maneiras de resolver esse exercício. A primeira é perceber que esse elemento de Z igual a 54 é um gás nobre, né? Então, se ele é um gás nobre, vamos pensar, o elemento aqui, vamos chamar ele de X. Tá aqui, 54. O 56 vai estar aqui, ó, grupo 8A, né? O 52, vamos fazer o 52 primeiro? O 52, vou chamar ele aqui de Y, ó. Aqui é o 53, aqui é o 52. Ele vai estar no grupo 6A, que é o grupo dos calcogênios. O próximo elemento, né, que é o 56, ele vai estar 2 depois do 54. Então, aqui acabou, imagina a tabela periódica, aqui acaba os gases nobres e começa lá do outro lado. 54 está aqui, 55 vai estar aqui, é um alcalino, e o 56 vai estar aqui, grupo 2A, alcalino terroso. Então, seria a letra A, calcogênio e alcalino terroso. Essa é uma das maneiras fáceis de resolver. A outra seria a gente distribuir até chegar nessa configuração eletrônica. Se a gente pensar aqui, né, o Z igual a 52, o que muda de Z igual a 52? Só o finalzinho aqui, ó, 5S2, 5P4. Por quê, professora? Porque, olha, 54 dá no 6, se eu tirar 2, então eu vou chegar no 52. E o próximo, que o Z é igual a 56, então nós temos aqui a configuração eletrônica do gás nobre, 5S2, 5P6. Até aqui, pessoal, é tudo igual, né? Então, a distribuição eletrônica, tudo igual. O que vai alterar aqui, ó? Do 54 para o 56 tem mais 2 elétrons. Então, onde que eles vão entrar? Aqui no 6S2. Então, a camada de valência, 6S2, 2 elétrons. Então, grupo 2A ou 2. Já o que tem 54, 52, eu vou somar 2 mais 4, que dá 6. Grupo 6A ou 16. E o nome desses grupos, calcogênio e alcalino terroso. Observe que aqui, independente do jeito como você vai resolver, você tem que saber o nome dos grupos 2A e 6A. É muito importante. Bora para o segundo exercício. Questão de número 2. Um exercício da Federal do Pará. Considere um determinado elemento químico cujo subnível mais energético é o 5S2. Então, ele está falando, ó, que o S mais E desse elemento é o 5S2. Seu número atômico, então ele quer saber o Z, e o grupo
que ele está localizado são respectivamente. Bom, primeira coisa, né? Se eu conheço aqui o subnível mais energético 5s2 e, logicamente, esse também é a camada de valência, já que a distribuição acaba aqui, ele é a camada mais externa. Eu já posso dizer que o grupo que pertence a esse elemento é o 2A. Já posso eliminar alguns Big Brothers aqui, certo, pessoal? E agora basta, né, eu fazer a distribuição eletrônica até atingir 5s2. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2. E agora eu vou contar. 5 vezes 2, 10, mais 3 vezes 6, 18, mais 10. Total, 38. Então, o número atômico desse elemento é 38. A alternativa que dá isso, letra C de casa. Fácil? Muito fácil. Questão de número 3. Essa questão é uma questão do Enem. Na mitologia grega, Nióbia era filha de Tântalo, pois dois personagens conhecidos pelo sofrimento. O elemento químico de número Z igual a 41 tem propriedades químicas e físicas tão parecidas com as do elemento de número atômico 73 que chegaram a ser confundidos. Então, isso aqui, né, já é uma ideia que o exercício está me dando a respeito do grupo onde eles estão. Lembra que eu falei que os elementos que estão no mesmo grupo, eles têm propriedades químicas muito semelhantes. Mas isso ainda é um pouco subjetivo, eu vou continuar a leitura. Por isso, em homenagem a esses dois personagens na mitologia grega, foi conferido a esses elementos os nomes de Nióbio e Tântalo. Esses dois elementos químicos adquiriram grande importância econômica na metalurgia e na produção de supercondutores e em outras aplicações na indústria de ponta, exatamente pelas propriedades químicas e físicas comuns aos dois. A importância econômica e tecnológica desses elementos, pela similaridade de suas propriedades químicas, deve-se. Então, aqui ele vai falar de subnível F, elemento de transição interna, pertencem ao mesmo grupo da tabela periódica. Então, o que a gente vai ter que fazer aqui? Distribuição eletrônica para achar a questão. Então, bora lá, pessoal. A primeira coisa que nós vamos fazer aqui é fazer a distribuição do nióbio, Z igual a 41, e do tântalo, Z igual a 73. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2, até agora 30, 38, para 3, 4d3. Certo? Para 41 faltava 3. Então, o subnível mais energético aqui do nióbio é 4d3. Se eu quiser escrever o número do grupo, bora lá? Acabou em D, então esse elemento é do grupo B. 2 mais 3 vai dar 5. 5B ou 5. E agora vamos para o tântalo. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2, 4d10, 5p6, 6s2, 4f14. E vamos somar. Então, 20, 30, 38, 48, 54, 56, mais 14, 70. Próximo subnível tá aqui, ó, 5D3. 70 para 73, faltam 3. Opa! Nós temos aqui subnível mais energético com D3, com 3 elétrons. Então, significa que esse elemento aqui, ó,
também pertence ao grupo 5B da tabela periódica. Professora, qual a diferença deles? Tá aqui, pessoal, ó. O tântalo está no 6º período. E o nióbio? O nióbio está no 5º período. Certo, pessoal? Então, a resposta correta é que esses dois elementos estão no mesmo grupo da tabela periódica, que dá a alternativa C de casa. Pertencerem ao mesmo grupo da tabela periódica. Pessoal, é isso aí. Ficamos com mais uma aula, por hoje é só. Qualquer dúvida, sugestões, entre em contato conosco, tá bom? Tchau, pessoal!